fé. Amém? Vamos ficar de pé. 2 Coríntios capítulo 5, né? Verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Senhor, nós pedimos a Ti que esta palavra que acabamos de ler seja de fato aquilo que as nossas almas estão precisando para hoje. Vivifica, pois, ó Pai, de acordo com a necessidade de cada um. Isso é a recompensa para cada pessoa que deixou sua casa, seus aposentos, seu descanso, e veio para a tua casa, enfrentando distâncias, uns de ônibus, outros de bicicleta, moto, carro próprio, a pé. Cada um ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Hoje eu falei aqui no sepultamento, na cerimônia da irmã Francisca Maria dos Santos. É uma família distinta no nosso meio, uma família de cor, não é? A irmã e a pioneira, ela veio para o tabernáculo ainda quando a gente estava lá na Avenida Goiás, e ali ela começou aquele novo sistema, um sistema novo. Começou lá 20 anos atrás, completando hoje, quando ela já entrou nessa nova vida, através do corpo celestial. Mas ela começou fazendo uma limpeza. Ela queria saber até o que ela deveria fazer com aquelas imagens, aqueles retratos de santo, aquelas coisas, quadros, né? E isso, sem dúvida alguma, foi uma evidência da sua eleição. Porque uma mulher simples, humilde, sem letra, mas que se preocupou com a sua salvação, com o destino da sua alma, 20 anos antes de partir. Isso é que significa encomendar a alma. Essa encomendação de alma que faz depois que a pessoa morre é herdada do paganismo e não tem sentido algum. Se houvesse mesmo alguma intercessão, valesse, quem está lá é que deveria interceder por quem está aqui. Deveria ser o contrário. Não quem está aqui interceder por quem está lá. A Bíblia não oferece nenhum fundamento para a recomendação de almas, intercessão pelas almas. A gente encomenda a alma, segundo São Pedro ensinou, é aqui. E é bom observar que 1 minuto antes dela falecer, ontem, às 11 horas da manhã, milhares de mocinhas de 15 anos, rapazinhos, morreram no mundo todo. Eu lembro que o desfecho final foi gostoso para mim mesmo, porque você, mesmo na conversa particular que você tem, você com amigos, amigas,
Você tem conversas e você se sente edificada quando aquela pessoa vai embora, ou você vai embora, se despede, você se sente edificada, edificado. Já há outras conversações que você depois sente aquele peso, aquela reprovação. E o pregador, todos os pregadores, eles se beneficiam com as suas mensagens, como também são exortados, corrigidos pelas suas próprias mensagens. Há familiares de pastores, como mesmo eu já ouvi esposa de pastor me falar, em casos particulares, que não sabia entender como que era aquilo. Ela não entendia o que significava realmente ser pastor, porque ela ouvia ele pregando na igreja contra coisas que ele mesmo enfrentava em casa, e ela achava então aquilo uma coisa muito difícil. Então eu disse para ela: olha, a senhora precisa ter uma revelação sobre o ofício que está sobre o seu marido. Se a senhora não tiver essa revelação, a senhora vai ser uma mulher escandalizada. Porque os anjos atentaram para pregar o Evangelho, mas Deus não deixou. Teve que ser homens cercados de todas as fraquezas para saber se compadecer dos demais. Hebreus capítulo 5. Homens que não tivessem que passar por um celibato, como os padres da Igreja Católica. Por isso Paulo disse que o bispo deve ser casado, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis. E conforme nós sabemos, São Pedro era casado, e dizem que ele foi o primeiro papa. Então deveria ser Paulo. Paulo nunca casou, mas Pedro casou. Tinha sogra, Jesus inclusive curou a sogra dele, uma vez que ela estava doente. Então, eu peguei a mensagem, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, e mostrei para ela que o profeta está mostrando que Deus respeitou o ofício de Moisés, porque Moisés errava, Moisés errou e errava. E que Deus havia respeitado o ofício que estava nele. Ora, se Deus respeita o ofício que está sobre o homem, ai do homem que não respeita a família. Quantas famílias são desgraçadas por causa de um pai que se desvia e passa a desrespeitar o ofício sacerdotal. Mulheres que passam a desrespeitar o ofício sacerdotal. Atraem maldição sobre si. Davi tinha luz sobre isso. Quando Saul, todos conhecemos bem essa passagem, estava perseguindo-o em busca de sua vida, a menor oportunidade que ele tivesse, ele mataria Davi. Mas Deus pôs Saul nas mãos de Davi. Caiu-lhe um sono profundo e Davi chegou a cortar um pedaço do seu vestido, como documento. Lá de longe, depois, ele insultou os guardas de
de Saul. E a Bíblia diz que depois o coração dele doeu por ter feito aquilo. E quando aquele amalequita foi dar a notícia, aqueles noticeiros que gostam da notícia de quem caiu, quem pecou, quem errou, quem acertou. Então, aquele amalequita, nós já estudamos isso, a origem do amalequita. Chegou correndo para Davi, para dar-lhe a notícia. Naturalmente, ele pensou que Davi ia tê-lo em honra, por ser o primeiro, né, repórter da televisão, do jornal, para o grande furo da imprensa, causar o escândalo, proclamando a derrota do inimigo de Davi. Davi fez o seguinte, mandou matá-lo. Mata esse homem. Porque ele não somente vem trazer a notícia, como alegando ser ele o autor da façanha. Agora, meditem nisso. Isso porque Saul era ungido do Senhor. Não importa. Deus nos deu essa graça e nós nunca nos colocamos em busca dos passos de ministros alguns, mesmo de fora, denominacionais. Mesmo os padres devem ser respeitados. Todos eles devem ser respeitados. Obedecidos é uma coisa, respeitados é outra. Mas por que nós estamos comentando isso aqui quando o nosso assunto está praticamente em outra coisa? Mas voltando ali para o assunto da irmã Francisca Maria dos Santos, é que a mensagem te traz regozijo. Para quem está ouvindo, para quem está falando, para quem está pregando. Então houve uma recomendação que aquilo me trouxe regozijo. E ela deve ser meditada por todas as famílias. Seus filhos, suas filhas, seus netos. Vocês que sofreram tanto com ela, choraram com ela, passaram 17 filhos. 17 filhos. Hoje uma moça dessa que vai se casar, fala em 14 filhos para elas desmaiam. Para chegar nos 10 é um custo. Nos 10, né? Nos 10, 9 fora. 9 fora, né? É um custo. É uma ladeira. É uma cruz. É um sacrifício. Mas os médicos andam confirmando aí o que a gente fala aqui. Outro dia uma moça mesmo me falou, a senhorinha, né? Eu falei, minha filha, esse problema é alimentação. Ela falou, o médico me falou isso também, é alimentação. Mas é isso, 17 filhos. Ela deu à luz a 17 filhos. Morreu com quantos anos? 72. 72 anos, né? Morreu nova. Mas dentro de uma boa média, não é? 72 anos, com 17 filhos. Agora o importante seria, olha, veja, quantas filhos não choraram com ela, padeceram com ela. Agora, por que não
ir gozar com ela também. Ter aquele refrigério que ela tem hoje. Estar com ela lá também, no paraíso. Por que não? É só aqui, nessa dimensão, da dor, do pulso, da infecção. Por que não estar juntos lá do outro lado também? Vamos pensar nisso, isso é bom. Como é que foi? Eu prometi que nós íamos fazer uma pergunta sobre o ponto fundamental do estudo de quarta-feira passada. Foi um assunto de suma importância, que sem ele, de maneira alguma, nós não entraremos no reino dos céus. A hora que eu dou o fio, você dá a agulha, né? Muito bem. Sem mudança de coração, não há novo nascimento. E nós vimos aqui, foi no quarto selo, né? Foi no quarto selo. Veja só, vocês têm boas memórias. Mas vamos ver aqui, o quarto selo, 173, não é? É tal negócio, a gente começa a conversar e daí a pouco o pastor Elias puxa o paletó da gente, aí não dá graça, né? Agora, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo é muito correto, porém não é a obra completa. Você poderia ser batizado 50 vezes dessa maneira e não lhe seria de nenhum proveito, até que seu coração seja mudado. Tudo tem que ser unido, uma coisa com a outra. Agora, ainda aqui no quarto selo, o pastor Elias estudou sexta-feira, no parágrafo 110, ele fez menção disso aqui. Agora, enquanto o intercessor estiver ainda sobre o trono, Satanás pode continuar suas acusações, porque ele é o advogado do lado oposto. Ele é o contendor de Jesus Cristo. Cristo está ali e o adversário diz: porém espere, Adão caiu, Adão fez isto, eu o venci, eu enganei a sua esposa para que cresça numa mentira, e você disse que por isso ela seria condenada. Agora você tem que condená-la, porque você disse que ela seria condenada. Porém ali também está o mediador, amém? O redentor semelhante, amém? Amém? Amém aqui dentro e lá fora também, hein? Lá no corredor também, hein? Toma cuidado que eu vejo tudo aqui. Está parado ali, veja, o redentor semelhante está parado ali, com o sangue que pode tomar o coração do pecador mais vil e mudá-lo. O mediador está sobre o trono, sim, senhor. Agora nós vamos vendo a importância fundamental dos selos. Nós temos estudado isso. Vocês sabem que a revelação dos selos é que distingue a mensagem do irmão Branham de todas as demais. Distingue o seu ministério de todos os demais. Sem a revelação do Apocalipse, seu ministério seria aquilo que muitos pensam: foi um homem usado por Deus, como outros tantos. Sem a revelação dos selos, do Apocalipse,
Porque a revelação dos 7 selos compreende a revelação de toda a Bíblia, de todo o Apocalipse. Por isso ninguém deve entender que o estudo da revelação das 7 eras seja um estudo apenas evangelístico. Nós estamos notando aí que não é. Vocês viram domingo de manhã que não é uma questão só evangelística. É uma questão, é um assunto que traz substância para a igreja. Não é o cavalo de batalha só do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E há muita gente no mundo todo que batiza só em nome do Senhor Jesus Cristo. E são grupos piores até que os demais. Porque tendo um palito de fósforo, eles dizem que tem um poste. Acham que tem tudo. Que aquilo faz a diferença. Faz a diferença como rudimento, não como substância. A substância está exatamente na revelação total da palavra. Nós entendemos que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é 1 centavo. Não existe $1 sem 1 centavo de dólar. Não existe $1 milhão faltando 1 centavo. Então é tudo unido. É que forma um total. O batismo está lá. É o centavo. Só que ele não é tudo. Então a pessoa tem o batismo e tem 1 centavo no bolso e sai por aí dizendo: "Ah, eu sou milionário". Não. Tem que ser tudo unido. Isso unido em função de quê? De trazer uma mudança de coração. O profeta amou tanto a mudança que ele chegou a dizer assim: eu prefiro não ter nenhum caso de cura na igreja, eu prefiro ver um homem se corrigindo do que um paralítico andando, um cego enxergando. Veja a revelação, a noção revelada, a noção espiritual do irmão Branham em relação à salvação da alma. Isso aí quer dizer que uma alma vale mais do que o mundo todo. Ora, aí depois, então, eu tenho que prosseguir para frente para entrar no... Eu tenho 15 minutos só, para entrar nesse assunto aqui de corpos naturais com corpos espirituais. Aí depois, então, vimos que isso não pode acontecer sem confissão de pecados. Depois, vimos que havendo a confissão de pecado, sob a base desse cloro que apaga e muda o coração do mais vil pecador, então o que acontece? Acontece confiança. Confiança. Aí entra confiança no seu coração. Fé naquilo que você está fazendo. Paulo chegou a dizer: se você está fazendo alguma coisa sem confiança, você não tem fé, então você está pecando, porque aquilo que não é feito por fé é pecado. Aquele que não aprova aquilo que faz, então está pecando. Não é certo? Então, isso traduz um bem tão grande, porque essa confiança, ela traz longevidade, ela traz saúde. Nós estamos vivendo uma geração que não tem noção do que é o quilo mais.
Você, quando termina de almoçar, você deve fazer o quilo. Porque o seu organismo está trabalhando internamente, subjetivamente, em função de alimentar, nutrir o seu corpo. Você precisa entender isso. E você não pode, de maneira alguma, fazer duas coisas ao mesmo tempo sem sofrer danos, sem provocar circuitos, curtos-circuitos, choques. Você está fazendo digestão e está tomando banho. Está fazendo digestão, está costurando. Está fazendo digestão, está dirigindo carro no trânsito. Está fazendo digestão, está fazendo crochê. Está fazendo digestão e está discutindo. Nervoso. O que está acontecendo? Está acontecendo um congestionamento, um impacto. Você está diminuindo a sua vida. Por isso, há nações, há povos que têm o horário da comida, do almoço, como um horário sagrado. Hora de comer. Hora de trabalhar. Os animais fazem isto, os irracionais. Os índios fazem isto. Mas Isaías diz certo, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura, mas o homem não tem entendimento. Você não ensina, não aprende, isso é questão de berço, é uma questão de princípio familiar, ter o quilo em casa. Mas a perturbação é tão grande, o espírito da hora toma conta de tal forma que não pode descansar. E tem que trabalhar de uma maneira exagerada, como se fosse viver só aqueles dias. Você tem que entender que você tem um potencial para 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Mas o que explica tudo isso? É a falta de confiança no sentido geral. O homem que faz o quilo, ele rende muito mais. Ele trabalha muito melhor depois. Ele tem mais vida depois. Aí o preguiçoso diz: está vendo como é que o pastor, ou o pastor abençoado, Jesus abençoou o pastor. Está vendo? Diz que até uma sonequinha depois do almoço é bom. E minha mulher vive implicando comigo. Aí nós vimos que eles morreram de uma maneira confiada, com os corações limpos. Agora, tudo isso é revelação de selos. Muita gente está pensando que selo é trovão, é pipoca arrebentando, mistérios e coisas. Não. Tudo que está aqui nesse preto e branco aqui é em relação à nossa vida. Nós já entendemos que lá nós não vamos ter Bíblia. Lá nós não vamos precisar de Bíblia. Nós não vamos precisar de Bíblia, guarda-chuva, guarda-chuvão, guarda-chuvinha, guarda-chuva mirim. E assim por diante. Lá nós não vamos precisar. Então tudo que está nesse preto e branco aqui
está relacionado com a nossa vida aqui. Sem dúvida alguma, entrelaçando uma coisa com a outra, preparando-nos para chegarmos lá, quando esse tabernáculo for desfeito. Esse tabernáculo, quer dizer, esse corpo for desfeito, há um outro esperando. Então, aqui nós temos um assunto muito importante, que não deve ser deixado por hoje. Está no 5º selo, parágrafo 238. 238. Agora, perdoem-me, irmãs, por falar tão claro ante as jovens. Porém, olhem, quando uma mãe tem concebido essa criaturinha formada de músculos, está saltando e movendo-se no ventre, vocês entendem, ali está um corpo natural. E assim como a natureza está operando no corpo natural, vocês, irmãos, têm notado como se porta sua esposa antes do nascimento de um filho? Tem notado? Sempre ali nos últimos dias se torna dócil e amorosa. Se não tem sido assim toda a sua vida, nesses dias o será. Ela será dócil, amorosa. Logo a gente vê na rua um ímpio que zomba de uma mulher grávida. Penso que isso é algo ridículo e baixo, horrível. Isto é uma vida que vem ao mundo. Infelizmente, eu abro parênteses, elas põem umas roupas que coisa horrível também, né? Por outro lado, ridículas. Porém, em volta dessa mãe há uma aparência muito dócil. É verdade. Que é o corpo espiritual ou vida espiritual esperando entrar no corpo natural ao momento de nascer. Por isso é que a atmosfera do lar influi muito sobre aquele que vai nascer ainda. Agora apenas é algo gerado, porém quando você houver nascido, então o corpo natural se une com o corpo espiritual. E desde então, um vive através do outro, se manifesta através do outro. E um vive em função do outro. Tirou o espírito, acabou o corpo, morre. São Tiago mesmo fala isso. Agora a Bíblia ensina que somos gerados de Deus. Somos gerados do Espírito Santo. E em nós está Cristo. Cristo. Somos gerados do Espírito Santo e em nós está Cristo, o Filho de Deus, está sendo formado. É isso que está acontecendo para trazer a nova era para a igreja. Então, quando este corpo terrestre, 2 Coríntios 5, é desfeito, e o corpo espiritual vem das entranhas da terra, há outro corpo preparado para recebê-lo. Este corpo mortal se veste de imortalidade. Este terrestre se veste do celestial. Me entendem?
Isso quer dizer que o espírito não fica nu, não fica sem corpo. A linguagem de Paulo. Há um corpo natural, o qual é pecaminoso, é pegajoso, é carrapicho, é cardo. Esse corpo natural, que por um lado está muito certo, velar e cuidar, mas sabendo que ele é pecaminoso. Todo corpo de uma mulher é propício para o pecado. Ele é próprio para o pecado. Então ele é pecaminoso. Porém, em sua semelhança, há outro corpo ao qual vamos. E eu estou tão agradecido a Deus, porque lhes posso dizer, como seu pastor e irmão, que eu tenho visto aquela gente naquele corpo, naquele outro corpo, naquele corpo. E os tenho palpado com minhas mãos. Eu peguei neles lá. Deixa eu saltar aqui, vamos para... Observem Moisés e Elias. Depois que Moisés havia morrido e Elias havia sido levantado ao céu, ambos apareceram sobre o monte da transfiguração com seus sentidos aptos para falar, para ouvir, para entender, e falaram com Jesus antes de sua crucificação. Agora, que classe de corpo eles tinham? Observem Samuel, depois de haver estado morto por quase 2 anos, foi chamado de novo à cova aquela noite pela pitonisa de Endor, e falou com Saul com palavras que ele escutou e entendeu. E ele até conhecia coisas que iam acontecer no futuro. Seu espírito não havia mudado, ele ainda era profeta. É forte, mas é selo. Aí enquadra quem é esse Melquisedeque, quem é esse Melquisedeque, e essas coisas que não podem ser misturadas, mas muita gente engana. A primeira religião que houve foi a espírita. Ela começou lá no Éden. E ela é a falsificação mais próxima da obra do Espírito Santo. Ela é a mais próxima. Começando lá pelo diabo se encarnar na serpente, que era um animal ereto entre o chimpanzé e o homem. Um elo que a ciência reconhece que está perdido, mas o profeta o achou. É a serpente. Começou lá. Agora, escutem. Quando o espírito de Elias vier sobre um homem, no caso, ele, seu ministério, o guiará como a Elias. Se irá ao deserto, amará o deserto. Foi o que aconteceu com ele. Será um que odeia as mulheres imundas. Quem gosta de mulher imunda é sinal que não tem o espírito de Elias. Não é que você vai sair xingando mulher por aí na rua, não. Estará contra as organizações e será o que falará claramente, sem vacilar,
um retrato falado do Elias aí. Assim será seu espírito, porque assim tem sido cada vez que tem vindo. Então não há como confundir, como enganar. Vamos para o 244, saltando aqui. Irmão, se você observar bem, segundo as Escrituras, eles podiam falar, clamar, ouvir, tinham os 5 sentidos. Não estavam inconscientes, dormindo na tumba, não, mas tão acordados que podiam falar, ouvir, etc. Ajuda-nos, amém. Há tanto mistério em torno da nossa vida. E esses mistérios, de maneira alguma, serão vividos sem que estejamos pré-ordenados para vivê-los. É bom você pensar nisso. Quando ele disse, nós somos gerados pelo Espírito Santo. O seu pai te gerou você. Então não foi o outro pai, outro homem que te gerou, foi o seu pai. Você saiu dos lombos dele. E começa por aí o mistério da predestinação, o mistério escondido desde antes da fundação do mundo, incluindo o grande mistério da piedade, porque quem não tem a revelação do mistério da piedade, que é Deus em carne, Deus em Cristo, portanto fica chamando Jesus de segunda pessoa. Quem não tem essa revelação, nunca, não importa se isso é mais 10 centavos do dólar, nunca terá a revelação de Deus em si. Porque é o mistério da piedade, é Deus em carne. E isso faz a união do espiritual com o natural dentro do seu curso. Desde a hora que nasce, aquela atmosfera ficou ali, o espírito encarna naquele corpinho que nasceu. Aquela mulher não ficou com 2 espíritos dentro dela, um dela e outro de sua criança. Ele ficou ali esperando. Se aquela criança não receber o espírito, ela morre. E o sopro da vida é o espírito que entra nele. O espírito entrou nele, então ele se encarna e a criança chora. E quando ele morre, ele chora novamente. O espírito sai e tem novamente um corpo ali agora, já preparado para ele, ao redor, esperando para que ele apenas mude de dimensão. Então é nesse relacionamento é que se dá para viver como cristãos, sem exigir de nós aquela super vida, uma vida extraterrena. Não pode. É vida terrena, falha, carente, necessitada, mas lutando assim, olha, aqui ó, pastor, há uma gratidão no meu lar pelo grande ensinamento da palavra. Hoje está completando 20 anos de casamento, 3 filhos e esposa. Deus me deu 2 filhas, muito fiel e obedientes a Deus e aos pais. Nunca foi preciso comprar uma televisão para segurar os filhos em casa.
Eu não creio que o irmão está dando esse testemunho, condenando a quem quer que seja. Ele está agradecendo a Deus. Mas isso, filhas e filhos, deveria dar uma sacudida em vocês. Porque quantos pais são obrigados a colocar por causa das filhas, por causa dos filhos? Porque senão vai ver no vizinho. É uma pressão diabólica. Terrível, né? Nunca foi preciso comprar uma televisão para segurá-los em casa. Uma filha se casou com o primeiro namorado. Não me deu nada de trabalho em nada. Nunca foi preciso puxar para vir à igreja. São muitas bênçãos que Deus nos tem derramado, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Deus os conserve assim. Deus os abençoe assim. Graças a Deus. Olha, isso aqui tem muito a ver com esse entrosamento do natural com o espiritual. Tem muito a ver. Isso não é matéria para chegar em casa e blá blá blá, e falatório e coisa e tal. Não. Isso é matéria para deixar que o Espírito fale sobre este assunto. Do entrosamento, nós vamos prosseguir quarta-feira, vamos ver quem que vai lembrar quarta-feira passada, porque senão vamos ter que repetir tudo de novo. Vocês anotaram? Vocês escreveram? Hein? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.